Antes da palestra da doutora Eleonora Renault, eu quero apresentar a bandeira da Academia Mineira de Letras, que pela primeira vez em 109 anos, hoje é que ela ganha a sua bandeira, que é um símbolo da própria instituição. Então, ela está aqui, uma bandeira linda, e a nossa bandeira da academia. Acho que todos já apreciaram. Muito obrigado, presidente Elizabeth Renault. Mais uma vez, parabéns por esta bela realização, que é a da inauguração e exibição pública da bandeira desta instituição, surgida em 1909, em Juiz de Fora, pela iniciativa de um grupo de intelectuais que marcou época. Sejam todos muito bem-vindos. Esta casa se alegra e se sente honrada com a presença de todos. Eu gostaria de mencionar especialmente as presenças, claro, da presidente, que compõe a mesa, da doutora Eleonora Renault, conferencista de hoje, dos acadêmicos Carmen Schneider Guimarães, Olavo Celso Romano, ex-presidente, Luiz Gifone, Márcio Sampaio, que nos alegram e orgulham com a sua presença. Também gostaria de mencionar que é com grande alegria que recebemos nessa sessão a visita da secretária de Educação do município de Araçuaí, no Médio Jequitinhonha, a senhora Viviane Patrícia Costa Prates Tito. Seja muito bem-vinda, secretária. O seu município é conhecido pela forte e rica tradição cultural e é uma honra que a senhora tenha vindo visitar esta casa, que esta visita seja apenas o início de uma interlocução produtiva entre a academia e o município de Araçuaí, que a senhora hoje representa. Muito obrigado. Antes de falar sobre a nossa conferencista, eu queria também registrar a presença do presidente da Academia de Letras do Ministério Público, Dr. Luiz Carlos Abrita, e, enfim, dizer que na semana que vem faremos 2 eventos nesta casa para os quais estão todos convidados. No dia 22, receberemos a professora da UFMG, da Faculdade de Letras da UFMG, a Aide Coelho Bittencourt, que falará sobre a obra do acadêmico e antropólogo Darcy Ribeiro, na sessão que, enfim, marca os 20 anos sem Darcy Ribeiro. E no dia seguinte, no dia 23, às 19h30, aqui estará também da UFMG e da PUC Minas, a professora Ivete Lara de Camargo Svalt, que falará sobre a obra literária de Carolina Maria de Jesus, que nos deixou há 40 anos. Quarto de despejo. E, com a autorização da presidente, já também divulgo os eventos de dezembro. O ano acadêmico vai se encerrar em 14 de dezembro, com a confraternização acadêmica, mas antes faremos aqui, estão todos muito convidados, no dia 5 de dezembro, a sessão em favor da memória do acadêmico Bartolomeu Campos de Queiroz. 5 anos sem Bartolomeu Campos de Queiroz, no dia 5 de dezembro, às 19h30. Aqui estarão acadêmicos e amigos de Bartolomeu trazendo seu depoimento sobre este importante autor, e também Eduardo Moreira e Inês Peixoto, do Grupo Galpão, fazendo a leitura dramática de trechos da obra de Bartolomeu. E no dia 11 de dezembro, aqui estará a professora emérita da UFMG, Ângela Vaz Leão, na sessão em homenagem aos 90 anos de Ariano Suassuna. Se vivo estivesse, Ariano completaria 90 anos, e Dona Ângela, que é uma especialista em sua obra, falará sobre as iluminogravuras de Ariano Suassuna e sobre a sua poesia, que são temas muito pouco divulgados. Muito bem. Dito isso, eu queria destacar que é com grande honra que recebemos hoje a conferencista Eleonora Fernandes Renault. Formada em jornalismo pela UFMG, pós-graduada em teoria da comunicação pela UNB e pelo Centro Internacional de Estudos de Periodismo da América Latina, CIESPAL. Eleonora também é bacharel em Direito pela Faculdade Mineira do Oeste e trabalhou na Embaixada do Brasil no Equador, tendo sido encarregada de assuntos culturais e diretora do Centro de Estudos Brasileiros de Quito, Equador, por 5 anos.
Trabalhou também no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, onde ingressou mediante concurso e onde exerceu várias funções, dedicando-se profundamente aos estudos e à prática do direito eleitoral como advogada, ministrando cursos, palestras e atuando na imprensa e na mídia televisiva. Também foi assessora do saudoso ministro Salve de Figueiredo Teixeira no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. É detentora de várias medalhas e ganhadora de prêmios muito importantes, entre os quais a menção honrosa no concurso literário internacional Juan Rulfo, da Rádio França Internacional de Paris. Eleonora tem várias obras publicadas, entre as quais estão Escritos, que é um livro de ensaios e crônicas, ensaios sobre a poesia de Alfonso de Guimarães, e também citaria seus numerosos artigos sobre direito eleitoral e ética na política divulgados pela imprensa de nosso Estado. Incansável, Eleonora também atuou em diversas entidades, tendo pertencido à Comissão Eleitoral da OAB, tendo presidido a Comissão Eleitoral da Fédération Internationale des Femmes de Carrière Juridique em Cabo Verde, na África. Proferiu inúmeras palestras e atualmente se dedica a estudos de teologia no Mosteiro Nossa Senhora das Graças e na Paróquia São Mateus, em cuja escola bíblica ministra aulas. Me perdoem a drástica redução que fiz da leitura do currículo de Eleonora Renault, mas só essa breve leitura já dá ao público presente a dimensão de sua dedicação à cultura e às artes, sendo hoje reconhecida Eleonora Renault como uma referência no estudo da arte sacra no Brasil, sobretudo em Minas Gerais. Professora, seja muito bem-vinda, a palavra é sua, mas eu já peço ao público, como faço sempre, aplausos antecipados para Eleonora Renault. Obrigada. O Aleijadinho, uma tentativa de recordação. A reconstrução de duas histórias, a de Congonhas e a do Aleijadinho, e seu bem-aventurado e definitivo encontro. Eu quero dizer, antes de tudo, que eu não pretendo falar sobre a obra do Aleijadinho. Eu não tenho competência para tal. Eu não tenho estudos de artes plásticas, de escultura, eu não tenho estudos de arquitetura. Então, não me atrevo. Eu vou falar sobre história, porque são duas comoventes histórias, a de Congonhas e a do Aleijadinho, que se juntaram para nos legar essa maravilha que até hoje nós contemplamos embevecidos. Mais alto? Na segunda metade do século XVII, numa grande região central do que é hoje Minas Gerais, chamada Campo de Cataguás, devido aos numerosos índios carijós da tribo dos Cataguás ou Cataguases que ali viviam, aportou, no ano de 1693, a bandeira de Garcia Rodrigues Paes, que ali se fixou, criando um arraial, e deu ao lugar o nome de Campo Alegre dos Carijós. Antes dela, ali estiveram também as bandeiras de Fernão Dias Paes Leme, em 1674, a de Lourenço Castanho Tax, em 1675, um grupo de portugueses acompanhando Dom Rodrigo Castelo Branco, português também, em 1681, e de 1691 a 1700, vindos com Bartolomeu Bueno, muitos portugueses e paulistas que, sem encontrar as riquezas que buscavam, plantaram roças, estabeleceram-se em fazendas e fundaram arraiais. Atendendo a pedidos de habitantes do arraial original Campo Alegre dos Carijós, Dona Maria I, mãe de D. João VI, rainha de Portugal, criou a Real Vila de Queluz, em ato assinado pelo Visconde de Barbacena na própria vila. Instalou-se a Câmara
que pediu a elevação da vila à categoria de cidade, o que foi feito por D. Pedro, então príncipe regente, em 25 de junho de 1822 e, em 1886, já comarca, pela Lei nº 1276, passou a chamar-se Conselheiro Lafayette, em homenagem ao conselheiro do Império Lafayette Rodrigues Pereira. Sobre Lafayette Rodrigues Pereira, saiu recentemente uma segunda edição da sua biografia, iniciativa de seu bisneto, o deputado Lafayette de Andrada. Eu tive a alegria, a honra de conhecer a filha do conselheiro, bisavó do deputado, Dona Corina, em Barbacena, quando eu era ainda criança, menina. E esse parentesco não foi divulgado pela imprensa. E eu acho que foi uma falha. Entre os arraiais criados nos arredores da então real vila de Queluz, estava o de Congonhas do Campo. O nome deram-lhe em virtude de uma erva abundante na região, de que se fazia um chá benéfico à saúde, a que os índios chamavam de con-igoin, que significa o que sustenta e alimenta. De 1693 a 1695, foram encontradas pepitas de ouro escuro às margens do córrego Tripuí, que nasce no cerro Tripuí, aos pés do pico do Itacolomi. Esgotada a extração no Ribeiro, Pascoal da Silva Guimarães determinou-se a perfurar as montanhas e descobriu muitas minas, tornando-se não só o primeiro, como o mais rico minerador do lugar. Surgiram ali muitos arraiais. Onde apareceu o ouro, criou-se o arraial do Ouro Podre. Ouro podre é o ouro escuro que se encontrou. Cecília Meirelles, em seu Romanceiro da Inconfidência, canta o arraial do Ouro Podre, que foi do mestre Pascoal. Em 8 de julho de 1711, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, português de muitos e nobres títulos, ex-governador do Maranhão e, à época, governador da capitania do Rio de Janeiro, elevou o arraial à vila com o nome de Vila Rica de Albuquerque. Vinham homens de toda parte em busca do ouro. Deixavam suas profissões, até a batina, para dedicar-se inteiramente às catas, numa verdadeira febre, em todos os rios, chegando ao rio Paraopeba e seus afluentes, o Varginha, o Ouro Branco, o Soledade, o Gagé e o Maranhão, rio que cortava o arraial de Congonhas do Campo e delimitou sua divisão em 2 distritos. Um, à margem direita, pertencente à Vila Rica. Outro, à margem esquerda, pertencente a Queluz de Minas. Só em 1923, no século XX, fez-se a unificação em novo distrito, emancipado somente em 17 de dezembro de 1938 e posteriormente chamado Congonhas. Enquanto isso, em 1709, foi criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, desmembrada da Capitania do Espírito Santo. E em 1720, foi criada a Capitania das Minas Gerais, desmembrada de São Paulo, cujo nome advém da junção das 2 regiões em que se dividia, as Minas de Ouro e os Gerais, nome pelo qual eram, então, designados os sertões. Feliciano Mendes, em 1734, no Rio Maranhão, ali, ao sopé de Congonhas, descobriu-se ouro. Riquíssimas lavras que atraíram muita gente, muitos portugueses, entre os quais Feliciano Mendes, natural de Guimarães, em Portugal, buscador de ouro e diamantes em muitos lugares. Como muitos, fez imensa fortuna. Falaremos mais dele.
Mas, antes mesmo da nova, abundante e própria riqueza, o arraial se desenvolvia como toda a região. Os escravos das fazendas construíram a primeira igreja, a de Nossa Senhora do Rosário, em fins do século XVII, antes da chegada dos mineradores. Também antes, em 1720, criou-se a primeira paróquia, de Nossa Senhora da Conceição, tendo como sede uma capela-mor. Oficialmente, contudo, a data consta como 1734. Construído o grande templo, foi elevado à categoria de igreja matriz em 6 de novembro de 1749, em lugar da matriz de Mariana, que se tornara catedral. A matriz de Nossa Senhora da Conceição lá está, belíssima, no centro do que é hoje a cidade de Congonhas, que se desenvolveu ao seu redor. Enquanto fervilhava a busca de ouro e prosperava Congonhas, Feliciano Mendes contraiu uma grave moléstia, da qual não se conhecem detalhes, que o afastou da mineração, o fez perder suas terras e seus bens e dissolveu toda a sua fortuna. Era um homem católico, fiel devoto de Nossa Senhora e do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, também conhecido em Portugal por Bom Jesus de Bolsas e Matosinhos. Ora, Bolsas é um distrito de Matosinhos, onde fica o Porto de Leixões, porto principal da área metropolitana da cidade do Porto. O vilarejo Bolsas existe desde o ano 900, e ali, antes de 944, fundou-se um mosteiro em honra do Bom Jesus de Matosinhos. Pois bem, as devoções de Feliciano Mendes eram profundamente enraizadas em toda a região do Minho, berço da nação portuguesa, de onde ele provinha e as trouxera até nós. Fez-lhes uma promessa, a de que, curado, dedicaria sua vida à construção de um grande santuário em Congonhas. Sarou completamente. Pôs-se a pedir esmolas. Eremita e andarilho, vestiu-se de uma túnica de grosseiro pano azul e, descalço, carregando uma grande cruz, um oratório e uma caixa a tiracolo, peregrinou por todas as montanhas, serras, vilas e fazendas da região. Depois, levou a cruz para o alto de uma colina, ao lado de Congonhas, onde construiu um nicho para o oratório e atraiu muitos romeiros. As notícias sobre o milagre de sua cura se haviam difundido, e o povo afluía de toda parte para vê-lo, rezar com ele, fazer e pagar promessas e contribuir para a construção do santuário. Todo mundo doava, até os mais pobres. Recebeu ouro, terras e gado. Recolheu muito dinheiro, pois na região havia imensas fortunas. Constam dos livros de registro da época, ainda em 1746, numerosas e vultosas doações para o santuário que, a altitude de 1000 metros, naquela mesma colina, começou a construir-se em 1757. Feliciano Mendes traçou-lhe risco e planta. O primeiro ermitão e peregrino de Congonhas sabia de construções. Era oficial de pedreiro, profissão mencionada no termo de sua admissão à Ordem Terceira de São Francisco de Assis, de Vila Rica, em 11 de janeiro de 1760. Conhecedor das igrejas do Bom Jesus de Matosinhos, em sua região de origem, principalmente a do Bom Jesus do Monte, em Braga, desejou copiá-la. Outras igrejas da mesma região também o influenciaram, por obedecerem ao mesmo estilo, La Bruja e Santa Maria Madalena de Falperra. A semelhança é impressionante. Também no risco e fachada, além das estátuas. Braga
A Brácara Augusta dos tempos romanos contava um longo passado como centro religioso, sede do arcebispado português desde o século XII, capital religiosa do país e ainda hoje capital eclesiástica de Portugal e principal cidade do Minho, região onde nascera. Sua cidade natal, Guimarães, situa-se a sudeste e a pouquíssimos quilômetros de Braga, de cuja catedral todos ouvimos falar, a Sé de Braga, do século XII, velho como a Sé, isso vem de lá. Assim, inspirado no mais espetacular santuário de Portugal e em sua gigantesca escadaria, disposta em terraços harmonicamente paralelos, desenhou um adro de sua igreja. A escadaria portuguesa é muito mais alta e muito mais íngreme. Divide-se em 3 partes num mesmo corpo. A via sacra, com as 14 capelas das estações, o escadório dos 5 sentidos e a escadaria das 3 virtudes. Em Congonhas, a escadaria é mais curta e as capelas da via sacra estão fora dela. E são apenas 6, que abrigam somente 7 estações. É verdade que os mais sábios guias de Congonhas nos ensinam que a visita deve começar pelas capelas, desde a primeira. Sobe-se o morro, saúdam-se os profetas e entra-se no templo, ao encontro de Nosso Senhor crucificado, como uma unidade e como uma autêntica procissão. Mas Feliciano não viu seu trabalho concluído. Quando morreu, em 1765, estava bem adiantada a obra. Ficaram prontos 3 altares, e a imagem do Senhor Bom Jesus, trazida de Portugal, já se mostrava sobre o altar-mor, onde permanece venerada. Aqui, uma curiosidade. Como tudo ficou meio perdido no tempo, a ignorância popular, desconhecendo a história, acreditava que o Senhor Bom Jesus era o Senhor morto, deitado sob o altar-mor, e a ele dedicou sua devoção. Eu possuo medalhinhas do Senhor Bom Jesus de Matosinhos de Congonhas com essa efígie, totalmente equivocada. Foi o desenvolvimento dos estudos e pesquisas sobre o santuário que esclareceu a distinção entre as 2 imagens do mesmo Jesus. Quero mostrar a vocês uma das medalhinhas que eu possuo, eu preguei aqui. Eu tenho algumas ainda. A romaria era muito grande lá, mas não está aqui não. Onde é que está? É uma medalhinha pequenina de um metal barato, né? Que tem a igreja de Congonhas desse lado e do lado de cá o Senhor morto que está lá ainda sob o altar com a inscrição de Nosso Senhor Bom Jesus de Matosinhos. Não é? Bom, Feliciano Mendes já fora esquecido quando a igreja que sonhara finalmente se ergueu no lugar onde, tanto tempo antes, plantara a sua cruz. A mesma cruz que se pode venerar ainda hoje na sacristia do santuário. O Aleijadinho. Em 1796, quando o Aleijadinho chegou a Congonhas do Campo, o edifício estava pronto. Faltavam-lhe a fachada e as estátuas dos profetas. Quem era o Aleijadinho? Àquela altura, era um homem de 66 anos, alquebrado por uma terrível doença, mas muito famoso, pois que já imprimira por muitos lugares a marca de sua genialidade e de sua fé. Vila Rica, Sabará, São João del Rei, São José del Rei, hoje Tiradentes, Caeté, Mariana e até na Serra da Piedade. Os primeiros biógrafos do Aleijadinho foram Joaquim José da Silva, regedor de Mariana, em 1790, cuja história não se fez muito conhecida.
e Rodrigo José Ferreira Bretas, cidadão de Ouro Preto, cuja família ainda existe. Dessa biografia, de 1858, se originam todas as outras. É a única fonte. Artista, escultor, entalhador, santeiro e arquiteto, Antônio Francisco Lisboa, chamado o Aleijadinho, mestiço, bastardo e doente, homem feio, mas teimoso, que em madeira e pedra construiu a arte de uma época. Assim reza sua certidão de batismo. Aos 29 dias de agosto de 1730, nesta igreja de Nossa Senhora da Conceição, com licença minha, batizou o reverendo padre João de Brito a Antônio, filho de Isabel, escrava de Manuel Francisco Lisboa, de bom sucesso, e lhe pôs logo santos óleos e deu o dito Senhor por forro. Foi padrinho Antônio dos Reis, e do que fiz este assento, o vigário Félix de Paiva. Manuel Francisco Lisboa, dono da escrava Isabel, mãe do Aleijadinho, era seu pai. Arquiteto, mestre de obras e entalhador, viera de Portugal em 1724 com o irmão Antônio Francisco Pombal, também construtor e afamado entalhador, atraídos pelas construções de Vila Rica, onde a grande quantidade de ouro necessitava de artistas e artesãos para as igrejas, as fontes, os palácios e os sobradores. A ambos, o Aleijadinho deve o rumo de sua arte. O pai do Aleijadinho é autor do projeto da monumental Igreja da Ordem Terceira do Carmo, em Vila Rica, do traçado da matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, do Palácio do Governador, depois Escola de Minas e hoje Museu de Mineralogia. E participou da construção da Casa da Câmara e Cadeia de Vila Rica, hoje Museu da Inconfidência. Disse que a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, matriz de Congonhas, também é de sua lavra. Um parêntese. A criação de Vila Rica de Ouro Preto resultou da junção de dois arraiais. Vila Rica, à direita da praça para quem olha para o museu, e Antônio Dias, à esquerda de quem está na mesma posição. Isso em 1720, quando alçou a condição de capital da capitania de Minas Gerais, quando a capitania foi criada. Em 1823, recebeu do imperador Dom Pedro I o título de Imperial Cidade de Ouro Preto e se elevou à capital da província de Minas Gerais. Manuel Francisco Lisboa casou-se em 1738 com Antônia Maria de São Pedro, portuguesa do Funchal, e teve 4 filhos. Filiara legalmente o menino Antônio e o criou junto com sua família. Ensinou-lhe as artes do desenho, da arquitetura, da escultura e do ornamento. Matriculou-o no internato do do Seminário dos Franciscanos Donatos do Hospício da Terra Santa, em Ouro Preto, onde, de 1750 a 1759, aprendeu gramática, latim, matemática e religião. Era homem culto, era religioso e demonstrou que conhecia profundamente as Sagradas Escrituras e a vida dos santos. Essa demonstração se encontra naqueles chamados filactérios que cada profeta de Congonhas ostenta a seu lado, com frases muito delicadas da obra de cada um, selecionadas a dedo por alguém que conhecia perfeitamente os textos dos profetas. Isso é uma coisa que causa admiração. Esses filactérios, como diz apropriadamente a nossa historiadora de arte sacra, Miriam Ribeiro de Oliveira,
Alguns denominam rolos, e o Delson Gonçalves, no seu livro, denomina de cartelas, mas a palavra apropriada é filactérios, né? É aquele como um rolo de pergaminho desdobrado, em pé, ao lado de cada estátua. Dizem alguns que o Aleijadinho teria copiado algumas coisas daquelas em outras imagens que ele teria visto, mas nós não conhecemos realmente essas histórias. Serviu por 3 anos no regimento da infantaria dos Homens Pardos de Ouro Preto. Recebeu, pois, educação de primeira qualidade e formação integral. Em 1776, por ordem do governador, integrou um batalhão militar que construiria um forte no Rio Grande do Sul, mas no Rio de Janeiro foi dispensado. Aí teve seu único filho, com uma mulata chamada Narcisa Rodrigues da Conceição, para o qual providenciou o averbamento judicial de paternidade e a quem deu o nome de seu próprio pai, Manuel Francisco Lisboa. Essa mulher o abandonou em Vila Rica e levou seu filho para o Rio, onde foi artesão. Voltou à companhia do pai, pois no censo de 1804, o filho adulto, a nora, Joana Francisca de Araújo Correia, e um neto apareceram como seus dependentes em Vila Rica. Até os 47 anos, Antônio Francisco Lisboa viveu com saúde. Só pensava em arte. Alegre, comunicativo, gostava de boa mesa, de folguedos populares e de dançar pela noite adentro. Então veio-lhe a doença deformante, cuja natureza ainda se desconhece, embora objeto de incessantes pesquisas. O mal que o martirizou consumiu-lhe o corpo e envenenou-lhe o temperamento. Recluiu-se, ficou triste, irritadiço, irascível mesmo, fechado, desconfiado e ressentido. Por quê? Onde gozara de admiração, agora colhia escárnio e repulsa, e o apelido pejorativo. Seus 3 escravos sofriam. A toda parte o seguia e ajudava o escravo Maurício, bom entalhador, fiel e dedicado, apesar das iras e bengaladas do seu dono. Sobre esse Maurício, é interessante uma observação. Alguns alegam que muitos detalhes das esculturas de Congonhas, das esculturas em pedra, não teriam sido feitos por ele. Não obedecem à mesma qualidade. Detalhes. Isso se explica porque o Aleijadinho nunca trabalhou sozinho. Ele tinha uma equipe de auxiliares, muito bem treinados, a quem ele incumbia de fazer essas pequenas coisas. Um deles era esse Maurício, esse escravo dedicadíssimo. Mas foi durante a feitura das obras de Congonhas que o Maurício faleceu. Então, ele teve que confiar esse trabalho a outros auxiliares menos capazes, menos brilhantes. Isso se explica facilmente. O escravo Agostinho também o ajudava como entalhador. E Januário assentava-o em sua mula e conduzia o animal. Mas quando o Aleijadinho queria ir à matriz de Nossa Senhora da Conceição, vizinha de sua casa, carregava-o às costas. Se fosse a igrejas mais distantes, era levado em liteiras. Com a doença em estado avançado, fechou sua oficina e encerrou atividades. Entre 1807 e 1809, mas ainda supervisionou altares a cargo do seu discípulo, Justino Ferreira de Andrade, ingrato, que o abandonou na noite de Natal, desamparado. Tentou voltar para sua casa nessa noite, mas muito fraco, foi morar com sua nora Joana, aquela mulher do seu filho, que eu mencionei, que dele cuidou, desveladamente, por 4 anos até seu fim,
em sua casinha ao lado da matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, casinha essa que ainda está lá, de pé. A esta altura, achava-se quase cego. Seus movimentos reduziram-se. Sofria dores lancinantes. Doía-lhe o corpo e a alma. Passou a vestir uma sobrecasaca de pano grosso azul comprida até o chão. Calçava sapatos especiais. Já não tinha os pés. A doença degenerativa e deformante atacara-lhe o rosto, dando-lhe uma aparência grotesca. Perdera quase todos os dentes e a boca entortou-se. Adquiriu certa expressão sinistra, tornando-se de um aspecto asqueroso e medonho. Das mãos só lhe restaram os polegares e os indicadores. Para sair, vestia um capote preto e largo, de mangas folgadas e gola alta, um chapelão de abas largas preso à capa. Não queria ser visto por ninguém. Ia de madrugada para o lugar de seu trabalho e voltava quando já fechada a noite. Um ser profundamente infeliz. Seu desgosto era imenso. O autor de maravilhas que ainda deslumbram o mundo tornara-se um pedaço de corpo muito mutilado. Vivera num mundo de arte, música, poesia, literatura e anseio libertário que fora Vila Rica. Não aceitava o abandono e a tristeza. O fracasso da insurgência dos Inconfidentes e o suplício de Tiradentes também o afetaram. O convívio da beleza repudiou a fealdade. Passou 2 anos inteiros deitado sobre um estrado de tábuas, de um lado só, pois o outro estava horrivelmente chagado. Sempre a ler a Bíblia e pedindo ao Senhor que lhe desse descanso. Piorou a partir de 1812. Em 18 de novembro de 1814, faleceu. Enterro simples e pobre. Foi sepultado na matriz de Antônio Dias, em uma tumba junto ao altar de Nossa Senhora da Boa Morte, de cuja festa, poucos dias antes, fora juiz. Depois de amanhã, faz 203 anos que morreu. Esta semana é a ele dedicada, e por isso nossa palestra nesta data, para a expressão de nosso respeito, admiração e saudade. As obras em Congonhas do Campo. A Via Sacra. Voltemos ao ano de 1796. Voltemos a Congonhas do Campo. Antônio Francisco já era um homem muito doente e deformado. Fazia-se conduzir à noite por seus escravos, pelos colaboradores que teve e por negros que para isso pagava. Para entalhar madeira e pedra, já sem mãos, fazia-as enrolar em ataduras de pano que também amarravam seus instrumentos de trabalho, goiva, escopro, formão e cinzel. A biografia de Bretas citada conta: Antônio Francisco perdeu todos os dedos dos pés, do que resultou não poder andar senão de joelhos. Os das mãos atrofiaram-se e curvaram, e mesmo chegaram a cair, restando-lhe somente, e ainda assim quase sem movimento, os polegares e os índices. As fortíssimas dores que de contínuo sofria nos dedos e a acrimônia do seu humor colérico o levaram por vezes ao excesso de cortá-los, ele próprio, servindo-se do formão com que trabalhava. Conta-nos ainda que, aspas, tinha um certo aparelho de couro ou madeira continuamente aplicado aos joelhos, e admirava-se a coragem e agilidade com que ousava subir pelas mais altas escadas do carpinteiro. Em versos felizes, Manuel Bandeira cantou:
e avulta apenas, quando a noite de mansinho vem, na pedra sabão, lavrada como renda, sombra descomunal, a mão do Aleijadinho. Citado por Delson Gonçalves Ferreira em O Aleijadinho, extraído de Estrela da Vida Inteira. Nota minha, poema Ouro Preto, em Lira dos 50 anos, poesia completa e prosa, Aguilar Editora. De 1796 a 1799, dedicou-se aos Passos da Paixão. São 66 imagens de madeira iluminada, representando 7 cenas da Via Sacra em 6 capelas. Ali se encontram a Ceia, o Monte das Oliveiras, a Prisão de Cristo, numa só capela a Flagelação e a Coroação de Espinhos, Jesus carregando a cruz e a crucificação. Os profetas. No ano de 1800, início do século XIX, aos 70 anos, começou a talhar as estátuas de 12 profetas em pedra sabão. A partir de 1769, passara a esculpir nessa pedra esteatita, maciça, xistosa, fibrosa, macia como sabão, sem a dureza do mármore, pedra de talco, suave ao trato, untuosa ao tato e abundante na região. Terminou as estátuas em 1805. Fez ainda a portada principal do santuário e pequenas peças, castiçais e relicários de altar. Não fez o púlpito, mas consta que tenha ornamentado os altares. E encerrou seus trabalhos. Por eles, restaram apenas alguns recibos. Um anterior a 1799, de 1.184 réis, soma considerada respeitável para a época. E de 1805, 3 recibos, num total de 455 mil réis pela parte baixa. Não há recibos pela parte superior ou alta, e não sabemos a que se refere. Estátuas das filas superiores, esses são dados de Robert Smith, no livro de sua autoria. Ontem, o Estado de Minas publicou o encontro de um recibo que não se conhecia, não é? Eu não conferi se são dessas datas ou de que são, porque realmente eu não tive tempo. Mas estão nos jornais de ontem como uma raridade que se encontrou agora. Delson Gonçalves Ferreira exibe cópias autênticas de outros recibos, mas como se referem a outras obras que não as de Congonhas, não as incluímos neste trabalho. Por esse tempo, as minas de ouro se esgotaram. A monumental produção de cerca de 855 mil quilos de ouro puríssimo, de 21 a 22,5 quilates, durou dos anos de 1691 a 1800, sendo que, de 1700 a 1770, foi 50% maior que toda a extração do resto do mundo. Esses dados são de Roberto Simonsen. O término das obras em Congonhas, coincide com o empobrecimento do arraial. A população diminuiu consideravelmente. Sabemos do grande crescimento populacional de Minas Gerais durante a exploração do ouro, incluindo o contingente de escravos, o maior de todo o país. Pois bem, toda essa gente desapareceu. O que sustentou a sobrevivência de Congonhas do Campo foi justamente o santuário. Os romeiros, cada vez mais numerosos, pessoas simples, mas cheias de religiosidade, movimentaram a pequena vida econômica do arraial. Congonhas quedara-se no abandono. Durante mais de um século, quase ninguém vinha a ela pelas obras artísticas, mas para rezar ao Senhor Bom Jesus de Matozinhos durante o chamado jubileu em setembro, pela festa da Santa Cruz, 14 de setembro.
Já vimos que somente em 1923 fez-se a unificação do distrito, que se emancipou somente em 17 de dezembro de 1938. Anteontem, né? Durante o século XIX e no princípio do século XX, alguns estudiosos, sobretudo estrangeiros, redescobriram e propagaram a obra do Aleijadinho. No século XIX, registra-se apenas uma obra, a de Rodrigo José Ferreira Bretas, mas, em 19 de agosto de 1858, já na segunda metade do século. E só em 2013 divulgou-se nova e mais completamente essa obra em folheto de 20 páginas, em edição da Universidade Federal de Minas Gerais. Até então, a desconhecíamos. Hoje está publicada em livro pela mesma editora. Agora mesmo vou mostrar para vocês, porque está aqui na minha bolsa e vale a pena, porque tem uma coisa interessante. O desinteresse, o desconhecimento, o descaso e o abandono mesmo do artista e sua obra era tal que em 1927, Mário de Andrade, que andara por Ouro Preto, escreveu a Carlos Drummond de Andrade, perguntando se tinha informações sobre esse assunto, sobre um folheto que havia sido publicado, era a obra do Rodrigo Bretas. E o nosso poeta respondeu que o ignorava completamente. 27, outro dia. Essa história está contada nessa edição da UFMG, do livro do Rodrigo Bretas, em 2013. E tem um prefácio do Silviano Santiago, e ele nos conta essa história de maneira muito completa. E é uma edição muito bonita que vale a pena comprar. Até então haviam saído poucas publicações. Em 1906, uma sucinta descrição de 13 páginas da Fazenda da Jaguara, em Minas Gerais, na revista do Arquivo Público Mineiro. A Fazenda da Jaguara foi esculpida pelo Aleijadinho, as esculturas internas, né? Em 1909, o padre Afonso Henriques Figueira de Lemos publicou Monografia da Freguesia de Cachoeira do Campo, em 45 páginas, que consta também da revista do Arquivo Público Mineiro. Em 1921, Manuel Bandeira estabelece amizade com Rodrigo Melo Franco de Andrade, amizade essa que perdurou até 1922, com troca de correspondência sobre o assunto. Em 1934, Feu de Carvalho publicou O Aleijadinho, livro de 128 páginas, pelas Edições Históricas em Belo Horizonte. Em 1938, Rodrigo Melo Franco de Andrade, bisneto de Rodrigo Bretas, publicou Contribuição para o Estudo da Obra do Aleijadinho, na Revista do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, número 2, em 43 páginas. Em 1951, nova publicação de Rodrigo Melo Franco de Andrade, nas publicações da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, número 15, intitulada Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Muito pouca coisa, mas despertou o interesse. Em 1956, Germain Bazin despertou o mundo com seu livro L'Aleijadinho et la sculpture ornementale baroque au Brésil, editado em Paris por Letan, com 327 páginas. Numerosas publicações sucederam-se. Historiadores, professores, artistas, jornalistas, críticos de arte, fotógrafos, escritores e poetas, aqui e na Europa, estudavam, escreviam, fotografavam, divulgavam. Em seu último livro, Antônio Francisco Lisboa, o pesquisador incansável, professor Ivo Porto de Menezes, relaciona
63 obras publicadas sobre o Aleijadinho e o Barroco Mineiro, sendo 20 de sua própria autoria. Afirmo, sem medo de errar, que o professor Ivo Porto de Menezes, mineiro de Belo Horizonte, é hoje o maior pesquisador e conhecedor do Barroco Mineiro no mundo, e especialmente do Aleijadinho. Sem dúvida, o maior do mundo e talvez, atualmente, o único vivo. E aqui eu faço um parênteses para meter o bedelho num assunto que não é da minha conta. Não precisa ninguém falar que eu mesma reconheço. Eu não compreendo por que o professor Ivo Porto de Menezes não é membro desta academia. Doutora Elizabeth? É uma pena. Alguém tem que fazer essa indicação. Ele já tem 80 anos. Hein? Então você tem que morrer lá. Vocês criem uma vaga para ele, porque ele merece. O crescimento do Agora não posso. O crescimento do interesse pelo Aleijadinho, das pesquisas e estudos a seu respeito, em Minas Gerais e no Brasil, deveu-se a 2 mineiros ilustres. O primeiro, Rodrigo Melo Franco de Andrade. Devemos muito a ele. Em 1930, publicou um artigo na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E, em 1937, criou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sendo seu primeiro presidente, e por 30 anos, quando providenciou o tombamento do Conjunto de Congonhas. Hoje é obra de patrimônio universal, né, pela ONU. E o segundo, Silvio de Vasconcelos, renomado arquiteto, professor e diretor da Faculdade de Arquitetura da UFMG, filho e neto de historiadores sobre o Barroco, Diogo de Vasconcelos e Salomão de Vasconcelos. Em 1985, a ONU declarou Patrimônio Cultural da Humanidade o Conjunto de Congonhas. Demos a esta palestra o subtítulo de uma tentativa de recordação, uma vez que não pretende ser exaustiva, pois o Aleijadinho é inesgotável. Mais se debruçam os estudiosos sobre sua obra, mais descobertas se fazem. Acaba de ser elaborado um catálogo geral da obra a ser lançado em São Paulo, isso é há 4 anos atrás, viu, gente? No dia 21 de novembro, e se considera completo. Realmente, os autores fizeram novas pesquisas e acrescentaram 61 esculturas ao acervo total de 486 trabalhos em poder até de colecionadores particulares. É um crime, né? Mas eu também não é da minha conta. Mas nada impede que ainda mais se venha a encontrar, porque o mestre Aleijadinho sempre nos surpreende. Por exemplo, consta que durante sua estada no Rio de Janeiro, teria feito a porta de uma igreja. Não se sabe qual igreja, nem onde estaria essa porta, nem em poder de quem. Essa palestra originalmente foi preparada para a Escola Bíblica de São Mateus, em Belo Horizonte. Por que Congonhas e o Aleijadinho em uma escola bíblica? Porque nesse lugar, esse homem legou-nos, lavrada em pedra e madeira, uma reescrita da Sagrada Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, a palavra do Deus visível nos profetas e em Jesus Cristo. Também porque, naqueles 2 últimos anos, de 2009 a 2011, a Escola Bíblica de São Mateus dedicou-se exaustivamente ao estudo de todos os profetas. E ainda, porque esta palestra encerrava as comemorações pelo 10º aniversário das atividades de nossa Escola Bíblica, em 2011.
Vou ler um texto sobre o Aleijadinho, extraído de uma publicação da Abril Cultural, que consta de nossa bibliografia e é atribuído a múltiplos e respeitáveis autores, Odilo Costa Filho, Pompeu de Souza e Hernani Donato, sob a supervisão de Sérgio Buarque de Holanda. Foi sob o céu aberto de Congonhas que o Aleijadinho colocou os seus profetas a gritar a palavra de Deus. Num lugar onde o movimento das montanhas de Minas para de repente, abrindo o vasto declive entre as serras de Ouro Branco e Santo Antônio, gesticulam os profetas. Sobre 3 planos do adro, o pátio principal da igreja, os profetas ordenam seus gestos simetricamente, num bailado de pedra. Abrindo a cena de cada lado, Isaías e Jeremias apresentam-se de frente, sustentando solenemente 2 talismãs. São como pilares, elementos fundamentais. Atrás deles, no primeiro patamar, Baruque à esquerda e Ezequiel à direita, inclinando-se um para o outro. Depois, sobre o terraço, Daniel e Oséias, ambos de perfil, com o joelho flexionado, os braços colados ao corpo, face a face. Mais distantes, Jonas e Joel voltam-se às costas. Nos ângulos curvilíneos do pátio, formando uma espécie de baluarte, Abdias e Abacuque levantam, um o braço direito, outro o braço esquerdo. E, finalmente, nas 2 pontas, Amós e Naum apresentam-se de frente. Desse conjunto de atitudes, nasce uma harmonia fascinante. Um sopro de vida anima os profetas criados pelo escultor mineiro. Fecha as aspas. A disposição das estátuas originou 2 preciosas publicações, entre as muitas que já enumerei, que desejo destacar. A primeira do nosso grande Carlos Drummond de Andrade, que percebeu essa mesma conversação dos profetas e escreveu uma deliciosa crônica intitulada Colóquio das Estátuas. A segunda, um livro de um grande bailarino mineiro, já falecido também, professor de balé, chamado Joaquim Ribeiro do Carmo, que intitulou seu trabalho Aleijadinho e a Dança Estática, por perceber as posições clássicas da dança nas atitudes das estátuas. Em seu último livro, que ainda agora citei, o professor Ivo Porto de Menezes nos reafirma: somos caminhantes da fé e da arte de um mineiro, mulato, genial e trabalhador incansável, saturados de arte e beleza que se escondia aos olhos do passante apressado, para mostrar-se aquele que sabe parar para sentir, mais que ver, a arte das gerais do século XVIII, que se prolonga além de 1800. Fecha as aspas. O Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, de Congonhas, instigante legado de 2 homens doentes, deixa-se admirar a quem passa pela rodovia Belo Horizonte-Rio. Majestoso, altaneiro, elegante, silencioso e sobranceiro, recortado contra o céu, no alto de sua colina, cercado de palmeiras imperiais e acompanhado das capelas dos Passos da Paixão. E aqui abaixo, ladeando a estrada, um fio d'água, o regato que restou do opulento Maranhão, que tanta riqueza trouxera a Congonhas. Obrigada. Obrigada. Vocês exageraram. Os aplausos prolongados são só mais uma comprovação da bela conferência que a professora Eleonora Renault
fez nesta casa na tarde de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por esta belíssima peça, né, que trouxe tanta informação de qualidade a este público nesta tarde. Muito obrigado, professor. É um prazer recebê-la aqui, uma satisfação imensa, a confirmar mais uma vez o talento da família Renault no manejo das letras. Isso eu gosto de ouvir. Muito bem. Muito bem. Microfone, presidente Helene Paulini, aqui na primeira fila, já vai fazer a sua pergunta. Aqui na primeira fila. Boa tarde, eu gostaria de parabenizá-la muito carinhosamente. Eleonora, nosso carinho, nosso afeto. Mamãe não pôde estar aqui, mas gostaria de entregar um desenho, um livro dela. Obrigada. Obrigada, Eliane. Muito obrigada. Ela não pôde estar aqui, mas... Agradeço a sua mãe. Ela sabe muito bem da amizade e do carinho que eu tenho por ela. Obrigada. Obrigado por essa aula magnífica. Muito obrigada. Márcio Sampaio e depois o Luiz Carlos Abrita. Ok. Parabéns pela ótima conferência, trouxe muitas informações para a gente. Eu que sou próximo do tema, mas muita coisa a gente não sabe, foi esclarecido hoje. Eu gostaria só de saber como a senhora vê a contribuição de Miriam Ribeiro, que é uma grande estudiosa do Barroco e mais do Rococó, como a senhora vê essa contribuição dela? A Miriam Ribeiro Oliveira é a mestra maior, né? Até um pouco pioneira nos estudos do Barroco mineiro e do Aleijadinho. Então, a gente lê a obra dela com muito respeito, né? De joelhos, né? Eu acho que Obrigada. É um trabalho longo, né? Que ela vem fazendo. E ela está atenta a tudo. Eu tenho uma bibliografia razoável sobre o Aleijadinho. E claro que a Miriam está lá. É o primeiro trabalho dela, né? Obrigada, professor. Enquanto o microfone chega até o presidente Luiz Carlos Abrita, eu queria só aproveitar para partilhar com o público uma informação importante. O acadêmico Márcio Sampaio, que é, sem dúvida, um dos críticos de arte mais importantes do Estado, foi curador de uma exposição de obras do Aleijadinho em Nova York, em 1981. E só esse fato merece uma longa história que um dia partilharemos com o público da academia, porque curar uma exposição de Aleijadinho em Nova York não foi tarefa fácil, né, Márcio? Isso. Do Barroco mineiro. Enfim, é isso. Então, Luiz Carlos Abrita. Eu tenho que aprender com o senhor, né? Tomar aulas, para me atrever a falar em público. Parabéns, como sempre, a erudição é a tônica da todas as conferências que a Eleonora faz aqui, que eu já tenho tido a oportunidade de comparecer e aplaudir aqui sempre, e é mais essa pesquisa. E já que o Rogério falou do Zé Saramago, que ele fala que os anjos são homens que nascem sem asas. O que é bonito é fazê-las crescer. E como é que a Eleonora faz crescer essas asas? Com a cultura, com essa alegria da comunicação, com essa facilidade de exposição que ela tem, nos proporciona esses momentos tão agradáveis. Mas eu queria saber, primeiro, do pai do Aleijadinho, qual que a Eleonora considera a obra mais importante? E se existe um estudo comparativo da obra do pai com o Aleijadinho? Se existe assim, os pontos comuns ou pontos divergentes, não sei. Professor, o senhor sabe muito da minha amizade e do meu respeito pelo senhor, mas eu vou me esquivar da sua pergunta. Por quê? No início da palestra, eu falei que não me atreveria a analisar a obra, né? Porque eu não tenho competência para isso. Eu gostaria que o professor Márcio Sampaio respondesse a sua pergunta, então. Primeira aula que ele vai me dar. O pai do Aleijadinho, em geral, o que admiramos mais é a Igreja do Carmo de Ouro Preto, né? Tenho a impressão que é a obra mais conhecida dele, mais aclamada, porque realmente é uma obra
magnífica, né? Agora, eu nunca soube dessa análise. Existe, professor? Das obras do pai do Aleijadinho? Não conheço. E tem muita coisa que se atribui a ele, mas não se tem certeza, né? Agora, a sua outra pergunta era? Primeiro a obra do pai do Aleijadinho, depois... Foi só isso. A obra do pai e do filho. Bom, a obra do pai e do filho. O pai era... Os pontos comuns, os pontos divergentes. O pai era só arquiteto, né? Entalhador também, mas não se tem registro de obras de escultura dele, né? Não se tem. Agora, o Aleijadinho já saiu para o outro lado, né? Do ornamento, da escultura, da figura, não é? Embora digam que ele tenha colaborado com o pai, principalmente na Igreja do Carmo de Ouro Preto, mas também não se tem muita certeza. Né? Eu quero ressaltar aqui também, na poesia, o Aleijadinho é muito louvado. Muito. Não só Cecília Meirelles, mas o Manuel Bandeira. Cecília Meirelles no Romanceiro. Vários outros autores, parece que um tema parece que é difícil de abordar poeticamente, mas ele é até muito... Até o Bilac, né? Muito obrigado. Obrigada ao senhor. Quer falar? Ângela Tojeiro, da Academia Municipalista de Letras, de Minas Gerais. E da Academia Feminina também. Eu gostei muito da palestra da Leonora. Estava comentando aqui que eu morei em Congonhas quando eu era menina, e eu tive lá uma professora chamada Meire Gomes Valentim. Foi minha primeira professora. E ela levava a gente lá e contava histórias. E todas, meninas pequenas, sabem como que incomoda, né? Toda semana a gente tinha que repetir aquilo. Então, ele foi assim, meu companheiro durante 2 anos que eu morei em Congonhas, dos meus 5 aos meus 7 anos. E ela também, a gente mantém contato até hoje. Mas, assim, eu acho uma maravilha, uma arte fenomenal e muito pouco valorizada, né? A nossa arte mineira aqui. A gente tem que dar muito valor e agradecer as pessoas como você que vêm trazer essa chama de mineirialidade. Como é que fala isso? Mineirialidade. Gente, tem que falar mineiriana, como usa o Amilcar. Mineiriana para simplificar, para todos nós. Parabéns, obrigada por mais essa oportunidade. Muito obrigada. Eu, desculpando aqui a minha nova intervenção, eu achei até um absurdo que não se tivesse programado com antecedência em Belo Horizonte uma celebração, porque é a semana do Aleijadinho, né? Ouro Preto está em festas, mais do que natural. Mas eu acho que o Aleijadinho, não sei se pela minha admiração, pela importância que ele tem no mundo, tinha que ser mais celebrado. Essa semana toda devia ter, não é? Qualquer coisa. Nós estamos celebrando hoje. Estamos celebrando hoje porque... A Academia Mineira está incluída nessa mas fui eu que ofereci, porque eu fiquei estranhando que não tivesse nada programado. Falei, eu tenho uma palestra razoável, estou oferecendo, se vocês quiserem, eu faço. Porque eu acho incrível que não exista uma exposição de fotos ou de livros, qualquer coisa que lembre esse homem, né? Depois da manhã, são 203 anos da sua morte. Esta é, oficialmente, por lei, a Semana do Aleijadinho. Nem as escolas programam nada. Não se ensinam às crianças essas coisas. Sabe? Eu acho, assim, um descuido lamentável. Então, é por isso que eu tomei a frente, porque se ninguém faz, eu faço, né? Muito bom. Minha pergunta é justamente assim, sobre isso. Tem um filme sobre o Aleijadinho, eu queria, já que fala um pouco nas palestras falou um pouco da biografia, queria saber sua opinião sobre esse filme do Aleijadinho, que é até bem difícil. Eu já assisti há muitos anos, né? É um filme antigo. É mais sobre justamente a obra dele em Congonhas, porque essa figura do Aleijadinho, já aleijadinho, né? Já muito doente, muito deformado, fazer aquelas coisas gigantescas e maravilhosas é o que impressiona mais, né?
Então, fizeram o filme, é muito voltado para isso, né? Tem até uma história, acho que chama Madonna de Cedro, não é? O filme que você fala? É interessante. Não é? Não é esse filme? Chama O Aleijadinho. Madonna de Cedro é o livro do Antônio Calado. Antônio Calado. Pois é, mas e é é uma o ficção. nome do filme, não é? Não é não? Uma adaptação. Esse chamado O Aleijadinho, te confesso que eu não conheço, né? Mas essa Madonna de Cedro é a mesma coisa. É a história do Aleijadinho em Congonhas, sabe? É bonito, é bonito. Há muito tempo não exibem. Como a televisão só exibe coisas velhas, antigas, sem valor, um dia sugeri que apresentasse esse filme para nós. Bom, então, o senhor. Bom, eu sou de Montes Claros, sou vice-presidente da Academia Montes Clarense de Letras. Como é que é o nome do senhor? Itamauri Teles. Ah, muito bem. Prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu gostaria, primeiro, parabenizar a professora Eleonora pela brilhante palestra e fazer uma indagação com relação ao livro da Isolde Venturelli, se não me engano o nome dela é esse mesmo, é uma arquiteta mineira que fez um estudo interessante sobre os profetas talhados pelo Aleijadinho, porque não é comum profeta estar em adro de qualquer igreja no mundo inteiro. Talvez seja um caso único. Não existe. E da comparação do estudo que ela fez, mostrando que Aleijadinho, na realidade, estava querendo homenagear os inconfidentes mineiros. E em cada pergaminho aquele texto em latim, segundo outro autor que eu li, que eu não posso me recordar agora, aquele texto em latim foi um texto escolhido pelo irmão do próprio Aleijadinho, o padre Félix, que era um latinista brilhante, e que escolheu cada texto, que aquele texto tem a ver com a personalidade de cada um dos inconfidentes ali retratados. Eu queria ver sua opinião, o que você acha, se é um sonho. Diferente, interessante, eu conheço essa obra, conheço essa teoria dela. Tudo é possível no campo das letras e das artes, né? Como tudo é possível nesse mundo de Deus. Mas eu não sei se isso pode ser assim aceito pela maioria dos estudiosos, né? É uma coisa ousada, nova, né? Essa coisa de o padre Félix ter feito essa escolha, foi ela a primeira pessoa que falou. Nós lemos na biografia dele que ele estudou profundamente o latim no colégio lá, dos donados, não sei de quê, da ordem franciscana, né? Que ele era um homem culto. Né? E os textos dos profetas são absolutamente fiéis às mensagens dos profetas. O texto é realmente de cada um deles, extraído com muita habilidade e muito conhecimento. São as expressões mais delicadas de cada um que ele escolheu para retratar a personalidade do profeta. Coincidentemente, então, eu sei que o Aleijadinho era ligado aos inconfidentes, ele era amigo pessoal do Tiradentes. Consta de uma das biografias que eu li que ele ficou torturado, apaixonado, entristecidíssimo com o que aconteceu com o Tiradentes, porque ele era amigo pessoal, convivia. Então, ele fez, dizem alguns também, que ele teria feito parte do grupo em algumas reuniões. Eu não abordo essas coisas porque alguém disse, né? Então, não sei. Mas eu não sei se ele teria a preocupação de associar um profeta a um inconfidente. Isso eu não sei, né? A moça descobriu isso, estudou, publicou, a gente respeita. Quem sou eu para criticar? Não sou. Então, justamente a indagação que ela faz, né? O que eu teria levado essa teoria, eu conheço. É o que teria levado Aleijadinho já ao quebrado pela idade, pela doença que o mutilou, a fazer uma obra dessa praticamente sem nada a receber. Você vê, os recibos são muito poucos. Né? Não aparece nada que comprove pagamento dele. Não teve fortuna pessoal para deixar para ninguém, né? Viveu de favor de uma nora
num casebre, porque essa casinha dele lá em Ouro Preto, acho que todo mundo conhece, né? É um casebre, né? Para um homem dessa estatura, não tinha um centavo, né? Mas não deixa de ser um vínculo interessante, né? Que para exaltar não só o Aleijadinho, como também a conjuração mineira. De jeito nenhum. Eu acho que é muito interessante, só que é uma coisa diferente, nova, né? E por isso também tem seu mérito, né? Uma pesquisa nova. Né? Queria só reiterar a nossa satisfação em tê-lo neste auditório Vivaldi Moreira hoje, porque ao unir a Academia Mineira e a Academia Montes Clarense, há pelo menos duas personalidades que pertenceram a ambas instituições, Ciro dos Anjos e João do Vale Maurício. Então, é com muita alegria que acolhemos aqui o senhor e a sua senhora, vice-presidente da Academia Montes Clarense. Venha mais vezes, as portas estão sempre abertas. Mais uma pergunta ali. Sobre a marca da corda no pescoço do Cristo, se a senhora, como pesquisadora, encontrou confirmação da homenagem ao Tiradentes? Agora você me pegou, porque eu não lembro de cor. Mas consta de um dos livros. Eu posso te oferecer, voltar a procurar e responder oportunamente. Tá bom? Muito bem, antes de passar a palavra à presidente da Academia Mineira de Letras para que encerre a sessão, eu queria mais uma vez agradecer imensamente a presença da brilhante conferencista Eleonora Renault, a presença deste público tão querido que gosta dessa casa, que participa das atividades desta casa. Queria ainda renovar o convite para as atividades da semana que vem, uma das quais é uma homenagem ao Montes Clarense, a sessão 20 anos sem Darcy Ribeiro, que acontece no dia 22, e no dia 23, a sessão 40 anos sem Carolina Maria de Jesus. Sejam sempre muito bem-vindos. Passo agora a palavra à presidente para que ela encerre essa sessão. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a palestra da Eleonora, que foi muito apreciada. Vamos encerrar e espero que vocês frequentem as nossas e de Rogério, palestras que são constantes. Eu agradeço demais a presença e torno a falar da nossa felicidade de inaugurar hoje a bandeira da Academia Mineira de Letras. Muito bem. Palmas para a Eleonora mais uma vez.